meditação de hoje com o tema Muralha de Fogo. O mundo conheceu os muros famosos e um deles que nós podemos citar nessa meditação foi o Muro de Berlim, na Alemanha. Esse muro foi construído em 1961 e foi construído por causa de uma guerra chamada de Guerra Fria. O que gostaríamos que você parasse e pensasse comigo é que tipo de muralhas ou que tipo de muro muitas vezes temos construído, que tipo de barreira temos colocado diante de nossas vidas, que tipo de empecilhos muitas vezes temos criados para fazer separação entre nós e o nosso Deus. Ou muitas vezes criamos muralhas que nos faz separação de um para o outro. Precisamos aprender que há muitas muralhas que são construídas e que essas muralhas não referem-se ou não trazem como referências valores, mas causam sofrimento, separação e dor. E uma das piores muralhas a ser muitas vezes colocada em nossa vida é aquela que faz separação entre Deus e o homem. A palavra de Deus diz em Zacarias, no capítulo 2, no versículo 5: Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei do meio dela a sua glória. Referindo-nos aos relacionamentos, costumamos dizer que devemos construir pontes e destruir muros. As primeiras unem, aproximam, os últimos, obviamente, separam, distanciam, embora também protejam contra perigos. Falando mais uma vez, milhares e milhares de pessoas, quando falamos de muros famosos que o mundo conhece, como citamos no início, um deles foi o Muro de Berlim, construído em agosto de 1961. E esse muro separava a porção da cidade sob o controle comunista, chamado de Berlim Oriental, da parte sob o regime capitalista Berlim Ocidental, com 66,5 quilômetros, 302 torres de vigilância, 127 redes eletrificadas com alarmes e 255 pistas para cães ferozes. A estrutura era vigiada por militares comunistas autorizados a atirar para matar quem se atrevesse a fugir. Dezenas de pessoas foram mortas, feridas ou até detidas. Familiares e amigos viveram separados sem nenhuma notícia até que uma abertura política o fez ruir a partir do dia 9 de novembro de 1989. Há também quem se lembre de uma famosa muralha, a Muralha da China, com 21.196 quilômetros de extensão, 8 metros de altura e 4 de largura, construída ao longo de 4 dinastias. A Grande Muralha, além de consolidar o império de Qin Shi Huang, teve várias finalidades, como proteger o país de invasores, controlar o comércio e regular o fluxo migratório. E, nos anos de 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, sendo visitada anualmente por mais de 4 milhões de turistas. Lugar sagrado para o judaísmo, o Muro das Lamentações é parte remanescente do Muro de Arrimo do Templo de Herodes. Ali pessoas do mundo todo costumam orar e apresentar seus pedidos ao Altíssimo. Entre 1948 e 1967, o local ficou sob o domínio da Jordânia. Entretanto, após a guerra,
dos 6 dias, o controle da região passou para o Estado de Israel. Há outras muralhas famosas do mundo. Nos tempos bíblicos, cercar cidades com muros era também estratégia defensiva. Contudo, muitas foram atacadas e destruídas. Intransponível mesmo é o muro da proteção que Deus prometeu ser para o seu povo. Como falei, direcionado a mim e a você, a essa promessa, que é a garantia de termos a Deus a nossa fidelidade, ao propósito de fazer daquela nação o centro de sua obra redentora para o mundo em que vivemos. A minha pergunta é: qual muro de fogo ele abrigaria Jerusalém contra inimigos? O que prometeu ser para Israel, promete ser hoje para mim, para você e para todos nós? Proteção contra o inimigo. É isso que eu e você precisamos a cada dia. Quaisquer que sejam eles, independente da situação, Deus sempre estará disposto a ser o muro, a ser a nossa muralha, a nos proteger dos males que nos assolam no dia a dia. E contra esses males que planejam nos causar danos, que planejam nos causar sofrimento, saiba de uma coisa: se colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nada de perigo pode nos atacar. Mesmo que estando em nosso coração, Ele será a glória de nossa vida. Ele será o autor da nossa fé. Ele será o nosso Redentor, o nosso protetor. E todos e quaisquer muros que venham estar na nossa frente, nosso Deus irá derribar, irá nos erguer para vivermos ao seu lado uma vida eternamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante das muralhas que o mundo muitas vezes tem se colocado na nossa frente, mesmo diante de situações que muitas vezes têm feito com que perdamos o foco que é Cristo Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade de poder saber que Tu és um Deus protetor, um Deus que cuida de nós e que jamais, diante de qualquer situação que tenhamos que enfrentar, jamais nenhuma muralha ficará em pé diante de Ti, mas que todos os obstáculos serão derribados para que nos tornemos vitoriosos na pessoa de Jesus Cristo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.